Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos falando sobre o efeito dos elementos de liga. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os efeitos dos elementos químicos alumínio, nitrogênio, cromo e níquel. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Feito isso, vamos começar. O elemento de liga alumínio. O alumínio é amplamente utilizado na siderurgia como um desoxidante e um refinador de grãos. Uma vez que o alumínio forma nitretos muito duros com o nitrogênio, ele é geralmente um elemento de liga em aços para nitretação. Ele aumenta a resistência à oxidação e, portanto, é frequentemente adicionado a aços resistentes ao calor. Nos aços inoxidáveis de endurecimento por precipitação, o alumínio pode ser usado como elemento de liga, ocasionando a reação de endurecimento por precipitação. O alumínio interage aumentando a resistência à corrosão em aços de baixo carbono resistência à corrosão. Entre outros elementos de liga, o alumínio é um dos elementos mais eficazes no controle do crescimento de grãos antes do resfriamento. O alumínio é utilizado como desoxidante, desgaseificante, refinador de grão e principalmente para acalmar os aços de baixo carbono. Ele tem a capacidade de endurecer muito a ferrita, uma vez que permanece em solução sólida na mesma. A maneira utilizada para desoxidar o aço influencia no controle do tamanho de grão da austenita. Usando-se alumínio, o aço terá tendência a ficar com grãos finos, devido à distribuição muito fina da alumina que age como nucleador de grãos, promovendo uma estrutura de grãos mais refinados. O alumínio aumenta moderadamente a temperabilidade do aço, quando dissolvido na austenita. Ele refina o grão da ferrita e da austenita devido à formação e precipitação de óxidos de nitreto de alumínio, os quais atuam como ancoradores de grão, impedindo assim a fragilização do aço. Além disso, o alumínio ajuda a evitar a porosidade em peças fundidas. Para a produção de chapas finas de aço acalmado por laminação, o excesso de alumínio pode provocar trincas de laminação. Outra aplicação do alumínio é a sua adição nos aços para estampagem, a fim de formar nitreto de alumínio, os quais são mais estáveis que o nitreto de ferro. O nitreto de ferro causa problemas de envelhecimento no aço, que já foi mencionado anteriormente. O elemento de liga nitrogênio. Nitrogênio é um dos elementos mais importantes no grupo de estabilizadores da austenita. Ele pode expandir e estabilizar a estrutura austenítica, substituindo parcialmente, por exemplo, o níquel em aços austeníticos. Caso elementos formadores de nitretos, tais como vanádio, nióbio e titânio, sejam adicionados a aços de baixa liga e de alta resistência, uma fina rede de nitretos e carbonitretos se formarão durante a laminação controlada, bem como no resfriamento controlado do aço. O nitrogênio pode ser usado como elemento de liga em aços microligados ou ainda em aços inoxidáveis austeníticos, ocasionando o endurecimento por precipitação e por solução sólida. O nitrogênio é um elemento geralmente nocivo aos aços por causar fragilidade aos mesmos, e é eliminado pela formação de nitretos com outros elementos acionados com esta finalidade. A formação de nitretos pode causar precipitação deste composto, ocasionando o efeito de envelhecimento, e a precipitação se dá de uma maneira dispersa, endurecendo o material. Os elementos de liga formadores de nitreto, como por exemplo manganês, alumínio, vanádio e nióbio, eliminam a tendência à fragilização por envelhecimento causado pelo nitreto de ferro, que pode ser formado durante a normalização ou trabalho a quente do material. A precipitação do nitreto de alumínio durante o recozimento após o trabalho mecânico a frio em chapas de aço de baixo carbono pode melhorar a estampabilidade do aço. O elemento de liga cromo. O cromo aumenta a temperabilidade, resistência à corrosão e oxidação dos aços, melhora a resistência em altas temperaturas e as propriedades de hidrogenação em alta pressão, e aumenta a resistência ao desgaste em aços com elevado teor de carbono. Os carbonetos de cromo são duros e resistentes ao desgaste. Os carbonetos de cromo-ferro complexos dissolvem-se lentamente na austenita. Portanto, um tempo mais longo de patamar alto de temperatura é necessário para permitir a dissolução antes da realização da têmpera. O cromo é o elemento de liga mais importante nos aços. A adição de cromo nos aços aumenta a segregação de impurezas, tais como fósforo, estanho, antimônio e arsênio, nos contornos de grão, induzindo a fragilização ao revenido. O cromo é um elemento que forma carbonetos estáveis e muito duros nos aços. O cromo tem maior estabilidade para a formação de carbonetos do que o manganês. Com percentuais de carbono baixos, os aços contendo cromo são dúcteis. Porém, com o aumento do teor de carbono, eles se tornam mais duros devido à presença em excesso do carboneto de cromo duro. A ductilidade dos aços de baixo carbono é acompanhada pela boa tenacidade, mesmo em temperaturas sub-zero. Entretanto, a influência do cromo no aumento da resistência da ferrita é pequena.
O cromo aumenta a temperatura de recristalização da ferrita trabalhada a frio. Com médios e altos teores de carbono, o cromo aumenta o tempo necessário para a transformação isotérmica da austenita em perlita no intervalo de temperaturas acima de 540 graus Celsius e em bainita em temperaturas mais baixas. Além disso, com teores de cromo acima de 2 ou 3%, ocorre a supressão da formação de perlita com teores baixos e médios de carbono, ocasionando a formação de bainita no resfriamento contínuo. Quando se tem aços de médio carbono normalizados e com cerca de 2 a 3% de cromo, fazem a perlita ficar mais fina durante o resfriamento, aumentando a resistência mecânica do aço. Com teores de cromo ainda mais elevados, a perlita se torna um produto lamelar que contém ferrita, cementita e precipitado de carboneto de cromo. O cromo, para teores usados nos aços estruturais tratados termicamente, não altera a temperatura de austenização, aumentando moderadamente a temperabilidade dos aços. O cromo sozinho é um fraco refinador de grão da austenita. No resfriamento do aço austenitizado, a transformação é retardada, formando-se constituintes mais duros. Aços com teores de até 2% de cromo tornam-se perlíticos e com teores de 2 a 5% de cromo tornam-se bainíticos. Os carbonetos de cromo, sendo muito duros, conferem aos aços resistência ao desgaste e grande capacidade de corte. Esses carbonetos de cromo são de difícil dissolução na austenita. Durante o revenimento, o cromo dificulta a cinética de amolecimento do aço. Além disso, o cromo provoca o endurecimento secundário no revenimento, em temperaturas variando de 500 a 600 graus Celsius, sem a perda de tenacidade. Esse fato é devido à substituição do carboneto de ferro pelos carbonetos desses elementos, que se formam em partículas finas e dispersas nos aços. O cromo é importante para se conseguir a formação de bainita nos aços de alta resistência mecânica e baixa liga, pois a bainita inferior é o constituinte ideal num aço temperado e revenido de alta resistência. O cromo reduz a tendência à formação de trincas durante o resfriamento da têmpera. Além disso, ele melhora a resistência do aço à fragilização pelo hidrogênio. O principal efeito do cromo é o de aumentar a resistência à corrosão e à oxidação. Para serviços em altas temperaturas, o cromo adicionado ao aço, além de melhorar a resistência à corrosão e oxidação, aumenta as propriedades mecânicas de resistência. Teores mais altos de cromo, de 5 a 7%, são efetivos para o controle à corrosão por sulfeto em altas temperaturas. Elemento de liga níquel. O níquel é um elemento que favorece a formação da austenita. Em combinação com níquel, cromo e molibdênio, eles proporcionam maior temperabilidade, tenacidade ao impacto e resistência à fadiga nos aços. O níquel, quando dissolvido na ferrita, melhora a tenacidade, reduzindo a temperatura de transição dúctil frágil. Uma vez que o níquel não tem tendência a formar carbonetos, ele fica em solução sólida no aço, fazendo diminuir a temperatura de transformação da austenita em ferrita. O níquel aumenta a resistência mecânica e a dureza da ferrita, sem diminuir sua ductilidade e tenacidade, até um teor de 5%. Em aços de baixo carbono, o níquel evita a formação de cementita nos contornos de grão de aços normalizados, contribuindo para o aumento da ductilidade, tal como ocorre com o manganês. Quando o teor de carbono é muito alto, o aço não tem uma boa soldabilidade, porém, o níquel melhora a soldabilidade desses aços. Com teores de carbono de até 0,1%, o níquel torna a perlita mais fina, aumentando, portanto, a sua resistência e tenacidade em baixas temperaturas. Esse refino da perlita se dá devido à transformação da austenita acontecer em temperaturas baixas. Além disso, o níquel aumenta o percentual de perlita, permitindo-se usar um aço com menor teor de carbono para se obter um aumento de resistência. O níquel promove o aumento da resistência à fadiga em aços de médio e alto teor de carbono. Uma vez que o níquel e o manganês diminuem a temperatura do eutetoide, eles permitem temperaturas de aquecimento na região austenítica mais baixas, reduzindo-se a tendência à formação de escamas, empenamentos e trincas nos aços temperados. O aumento da temperabilidade pelo níquel é moderado e ele tende a reter a austenita quando se tem teores de carbono mais elevados, não deixando a austenita se transformar completamente em martensita durante a têmpera. Daí a formação de bainita é favorecida, principalmente quando se tem cerca de 1% de carbono na liga. O níquel sozinho quase não altera a forma das curvas dos diagramas de transformação isotérmica de aços de médio e alto carbono. Porém, em conjunto com o cromo e molibdênio, o aço com cerca de 0,4% de carbono tem sua curva de transformação isotérmica muito modificada e com uma temperabilidade muito aumentada. Neste caso, a transformação da austenita pela têmpera é fortemente retardada, obtendo-se uma estrutura quase 100% martensítica.
A título de curiosidade, dois exemplos de aços com essas condições acima descritas são o SAE 4140H e o DIN 42 cromo molibdênio S4. O níquel aumenta a tenacidade mesmo a baixas temperaturas nos aços em geral e diminui a fragilidade ao revenido de aços com teores mais altos de manganês. Os aços estruturais com níquel possuem menor tendência à corrosão, sendo o elemento utilizado em combinação com o cobre para esta finalidade. O níquel combina-se com o cobre a fim de formar uma liga de alto ponto de fusão que se mantém sólida durante o aquecimento do aço para o trabalho quente, evitando assim a fusão do cobre nessas temperaturas. E assim chegamos ao fim desse vídeo pelo universo da metalurgia dos aços. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como os elementos de liga, alumínio, nitrogênio, cromo e níquel desempenham um papel fundamental na formação das características dos aços. Então, se você gostou desse vídeo e deseja continuar explorando o mundo das ciências materiais, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar conosco seus comentários e perguntas. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!